da industrialização, menos a gente observa a manutenção dos actas para esse tipo de hospedeiro. Mas você vê que ele não está mencionado só na África, apesar de ter origem lá. Ok? Bom, acho que fica aqui. E vem a ciência adquirida, AIDS. De antemão, eu queria fazer uma pergunta rápida: quais são as 4 vias de possibilidade de aquisição dessa doença? Em todas tem contaminado no final, né? A gente sabe disso. Mas basicamente são sangue, leite materno, muito bem observado, sêmen. Essa última, eu vou até mudar o dedo. Vamos fazer assim, ó. 4 questões. A primeira, tiramos ela. Sangue contaminado, seja por transfusão, seja por agulha, compartilhamento de seringas, etc. Sêmen, muito bem. Relações sexuais, portanto, o sêmen contaminado vai transmitir. A terceira que foi colocado, o leite materno. Então, se a mãe ela está em período de amamentação e é portadora do vírus, ela não deve amamentar o seu filhote. E a primeira, eu botei esse dedo de propósito, apontando para todos vocês, é porque a maioria esquece dessa, que é a secreção vaginal contaminada. Então, há um grande perigo em relação aos processos da secreção vaginal. Então, sexo do tipo oral, e aí tem algumas fotos, vamos voltar para as fotos, relacionadas à campanha da AIDS, aquela foto primeira que apareceu. As de campanha de combate. Campanha, pode abrir aí. Tem algumas fotos relacionadas à campanha da AIDS. Aí estão algumas fotos. Essas fotos são fotos publicadas na França, muito interessantes. Existiam outras fotos, mas aí não existe mais censura. No Brasil a gente sabe disso, mas aí elas estavam apelativas ao extremo, aparecendo muito mais parte do corpo nu, né? Então essas fotos, elas são muito interessantes. Por mais que tenham um apelo erótico, elas têm também um olhar meio estranho em relação aos outros animais que estão ali, sem ser o animal humano, né? Existem outros animais presentes na foto. São fotos de campanha. Pode ir à frente, eu acho que as 4 primeiras são relacionadas a AIDS. Aí seria o super-homem com AIDS. A próxima é a Mulher Maravilha com AIDS. Vamos à frente. E aí nós temos aí um paciente portador com manifestação da doença. Putz! Comportamento humano, ele é aleatório. Na verdade, a imagem dos super-heróis é exatamente para dizer que ninguém é um super-herói e está, né, na verdade, imune da parada. Apesar de alguns conhecimentos que nós temos, né, Gustavo? Exatamente. Mas que não é, entendeu? Para você ficar postando que você faz parte desse grupo. E alguns que nem podem ser divulgados também. No próximo existe uma das manifestações da doença, tem aí mais um portador. Faça a comparação entre o tamanho do paciente e o braço do médico que está acompanhando. Observe a mão do médico com a luva e o tamanho do paciente. Isso, obrigado. Então ela é, sem sombra de dúvida, uma doença extremamente agressiva, que leva a uma mortalidade muito elevada no mundo. O próximo tem um dos sintomas, né, que é o sarcoma de Kaposi, as lesões de Kaposi, que você já tem em paciente terminal dessa manifestação. E eu queria lembrar com vocês exatamente o modelo da infecção pelo HIV. Vamos chamar na raiz novamente, por favor. Voltar para... Não apresentação. Na raiz, volta para a CPU, que é a origem do material, e tem aqui à direita, lá em cima, HIV. Pode chamar esse executável, por favor? Só relembrando, e aí você me ajuda, amigo, só apertar o play. Daí é só você apertar o play. Eu queria lembrar com vocês, esse é o vírus, em particular, esse é o HIV. Ele possui uma dupla hélice, né? Essa hélice é dupla de RNA que a gente trabalha, e tem algumas enzimas muito importantes, particulares do seu funcionamento. Então ele, por mais que seja um vírus de genoma muito curto, são 9 genes que compõem o genoma do HIV, ele tem um poder magnífico de manifestação. Pode dar play novamente. Ele se encaixa especificamente a receptores, né, da proteína CD4, como vocês estão lendo ali, de uma célula específica que é o linfócito T, ou auxiliar CD4. Por que existe essa possibilidade? Ele é um vírus envelopado, lembre disso. E esse vírus envelopado, ele tem uma constituição de glicoproteínas, né, no seu portanto envelope, de mesma consistência bioquímica da célula, que é a sua célula-alvo. Por isso a impossibilidade, né, teórica de reconhecimento como se tratando de um agressor. Pode dar play. E aí, portanto, ele se encaixa
E a partir do momento que os seus ligantes se comunicam